indicar que um determinado produto ou serviço tem uma origem geográfica específica, né? Eu trouxe alguns tipos de marca que a gente vai entender melhor ao longo da nossa apresentação aqui. Então, a gente tem as marcas coletivas, as marcas de serviço, né? Aqui, essa marca figurativa da Apple, que a gente já tem um reconhecimento, né? As marcas tridimensionais, que é o formato dessa garrafa de Coca-Cola, do chocolate batom. E a gente tem também aqui um selo governamental, né, que, na verdade, ele entra como um sinal distintivo, mas ele não é marca. Então, tudo isso para eu dizer o quê? Que, no geral, a gente compreende tudo isso como marca, mas as marcas são uma parte específica desses sinais distintivos. E num mesmo rótulo, né, de um único produto, a gente pode ver esses sinais convivendo. Hoje aqui a gente vai entender um pouco mais sobre as marcas. E aí, só para a gente entender aonde que as marcas elas se inserem nesse guarda-chuva maior da propriedade intelectual. As marcas elas vão ser um tipo de propriedade industrial, tá certo? Então, a propriedade intelectual ela vai se dividir nesses três ramos, que é a propriedade industrial, o direito autoral e a proteção sui generis, e as marcas elas estão aqui na propriedade industrial. São regulamentadas pela Lei 9.279, que a gente conhece como LPI, e ela vai ter no seu capítulo 3º a regulamentação das marcas. Eu dividi essa apresentação em 4 partes, né? A primeira parte é a definição, então, para a gente compreender o que é a marca, principalmente segundo os princípios legais. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção desse signo, então, os cuidados que vocês precisam ter quando vocês vão conceber um signo para designar uma marca de produto ou de serviço. Depois a gente vai falar sobre o processo de registro, então sobre os trâmites administrativos, e a gente termina falando um pouquinho sobre a marca como estratégia para os negócios. Então, a nossa lei, ela vai definir a marca como um sinal, todo sinal que é visualmente perceptível, ela vai dar uma garantia de uso exclusivo para esse titular, né? E ela vai estar destinada a assinalar produtos e serviços. E aí, depois a gente vai destrinchando aqui essa definição e compreendendo isso melhor. A marca ela vai poder ser classificada quanto à natureza nas marcas de produtos e serviços. Acredito que essas aqui vocês já, né, ela é parte do nosso dia a dia. A gente já acorda em contato com alguma delas, né, uma marca de produto ou de serviço. Já as marcas coletivas e de certificação, elas não são assim tão comuns. A marca coletiva, ela vai designar que um determinado produto ou serviço advém de uma coletividade. Então, ela é muito utilizada pelas cooperativas, pelas associações, pelas federações. E é interessante porque a marca coletiva, ela dentro de um plano de negócio, ela pode ser uma estratégia bastante relevante, né? Porque ela auxilia no processo de organização daquela coletividade, ela também vai auxiliar reduzindo os custos, né? Então, vocês imaginem que aquele empresário que se tivesse responsável por uma marca única, exclusiva sua, precisasse fazer um investimento em marketing, ele precisaria despender aquele investimento. E quando se trata de uma marca coletiva, não, você tem uma coletividade ali na responsabilidade daqueles investimentos. Então, pode ser uma estratégia bastante interessante de negócio. Já as marcas de certificação, elas vêm para assinalar que aquele produto ou serviço ele está em conformidade com alguma normativa técnica. Então, agora, destrinchando essa definição, quando a lei fala para a gente assim, a marca é todo sinal visualmente perceptível, ela está remetendo a gente às formas de apresentação desse sinal. Né? Então, na nossa lei, a gente vai reconhecer essas 4 formas de apresentação. A forma nominativa, onde você vai ter ali palavras formadas pelo nosso alfabeto vernáculo, tá certo? A forma figurativa, que você vai ter aqui elementos, né, que são figuras ou elementos que são formados por alfabetos outros que não o nosso vernáculo.
a forma mista, que vai ser composta pelo nome e pela figura, então vai ser uma combinação da nominativa com a figurativa, e a forma tridimensional, que ela vai proteger essa forma plástica de apresentação desse produto. Então, no geral, ela está associada às embalagens, né? Então, a gente tem, geralmente, quando a gente reconhece um produto só pela embalagem, né, sem precisar daquele rótulo, ali você tem uma marca tridimensional envolvida. A garrafa da Coca-Cola, o chocolate Toblerone, o chocolate Batom, aquela garrafinha do Yakult, são os exemplos. E aí, a gente voltando, então, para a nossa definição, ele vai continuar dizendo, a marca ela não pode estar compreendida nas proibições legais. Então, o que ele está querendo dizer? Ele vai remeter a gente aos requisitos de registrabilidade. Tá? Então, esses requisitos, eles vão dizer para a gente aquilo que pode ser registrado como marca. Então, a marca, ela precisa ter distintividade, né? Ela precisa ter uma capacidade objetiva de distinguir. No geral, as marcas aqui no Brasil, muitas vezes elas tentam fazer uma descrição daquele produto e serviço, e isso faz com que elas tenham uma baixa capacidade de distintividade ou até mesmo nula. Muitas vezes a marca ela é indeferida porque ela não tem essa capacidade. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na marca Nike, se a gente não tivesse essa associação, né, com esses produtos esportivos, o que essa palavra significaria para a gente? Né? Então, é uma marca que tem uma alta capacidade de distintividade. A questão da licitude e da veracidade. A marca, ela não pode gerar engano. A marca, ela não pode confundir aquele consumidor. Ela é utilizada para identificar e diferenciar um produto e serviço. Então, se ela estiver causando alguma confusão, é porque tem alguma coisa errada ali. Tá? E ela não pode atentar contra questões relacionadas à ordem pública. Então, você não vai poder proteger bandeiras, emblemas, brasões, né? Ela não pode atentar contra questões de raça e de cultos religiosos. Então, ela precisa obedecer esses aspectos que muitas vezes eles envolvem alguma subjetividade, né? E a questão da disponibilidade, né? Isso daqui é um dos aspectos mais importantes também. A marca ela não pode infringir um direito de terceiro. Então, eu posso registrar um nome civil como marca? Eu posso, mas com a autorização daquele sujeito, né? Portador daquele nome. E eu não posso registrar como marca sinais que façam referência a direitos autorais, por exemplo, certo? Ou que façam referência a marcas que já estão registradas. E aí, na LPI, tudo isso que a gente está conversando aqui vai estar elencado nesse artigo 124. A gente vai ter 23 itens ali que vão designar aquilo que não pode ser registrado como marca. Então, é muito interessante quando a gente está pensando, né, em conceber um sinal para ser utilizado como marca, a gente se debruçar nesse artigo e entender aquilo que eu não posso registrar, para tentar diminuir a chance de ter um processo de registro de marca indeferido. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então, assim, a pura erva, o tapa-tudo e os fitoterápicos, eles não vão poder ser registrados como marca para esses segmentos, porque eles têm a baixa capacidade de distintividade, né? O mesmo acontece com as letras e os números utilizados sem estilização, certo? Mas se a gente já agrega algum estilo àquilo ali, ele já vai poder ser registrado. E aqui do lado é o McDonald's, o amo muito tudo isso. É porque as expressões de propaganda, elas também não podem ser registradas como marca. E com relação aos aspectos de licitude e veracidade, vocês vão ver que a bandeira, né, se não há uma estilização ali, ela se torna irregistrável. Mas se eu já tenho ali um aspecto diferenciado, ela já vai poder
ser registrada. O símbolo da suástica, essas palavras que são consideradas palavras agressivas na nossa língua, elas não vão ser registradas. E aí, aqui, essa avaliação, isso vai depender muito, gente, do segmento, né, que é aquela marca para o qual aquela marca está sendo solicitada. Tudo isso vai ser parte do exame. A marca in natura para o molho de tomate, ela vai ser registrável. Por quê? Porque se é um molho de tomate, é um produto processado, ele não pode ser in natura. Então, aquela marca ali, ela está passível de causar uma confusão. E a mesma coisa o inquebrável para as louças. Com relação aos aspectos de disponibilidade, foi aquilo que eu falei. A minha marca, ela não pode se apropriar de um direito de terceiro, né? Então, de um direito autoral ou de um elemento, né, que não me pertence. No caso, esse símbolo olímpico, ele pertence a uma determinada, a um determinado comitê, a uma determinada organização. E aqui eu queria esclarecer com vocês, porque eu acho esse exemplo muito bom, que é a churrascaria Guarapiranga, certo? A churrascaria Guarapiranga, ela está assinalando o serviço de churrascaria, mas ela convive com um castelo de pedra, onde Guarapiranga está sendo ali só a referência geográfica. Então, ela não faz parte nessa segunda marca, ela não faz parte do núcleo que vai ser utilizado para diferenciar aquele produto, né? Porque esse núcleo é o castelo de pedra. Agora, quando a gente vai para a terceira opção, que é o comida caseira Guarapiranga, vocês percebem que eles já estão naquele núcleo, o Guarapiranga está novamente no núcleo central. Então, isso poderia conduzir um consumidor a pensar que essa comida caseira tem alguma relação com aquela churrascaria, né? Então, essas marcas já não poderiam conviver. E aí, a gente avançando mais um pouco na compreensão dos aspectos relacionados à definição, a lei vai dizer o seguinte: o seu registro garante. E aí, aqui eu grifei isso, por quê? Porque a marca é um direito que nasce a partir da necessidade do registro, né? E aqui uma referência ao INPI. O INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é uma autarquia federal que está atualmente vinculada ao Ministério da Economia e é o único, né, órgão autorizado a fazer o registro de marcas no nosso país. Então, assim, isso é muito importante. Vocês provavelmente serão usuários, né, se já não são, serão no futuro usuários do sistema de IPI. E aí aqui eu quero fazer uma ressalva, assim, o INPI, ele não se comunica com o usuário através de e-mail, através do telefone, ele não vai encaminhar boleto para você. Então, muitas vezes o usuário recebe essas comunicações de empresas terceiras e acredita, né, que se trata do INPI, que é o único órgão autorizado a fazer o registro. Então, isso é muito importante. A gente só se comunica com o usuário através da revista da propriedade industrial e a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. E avançando, o uso exclusivo, né? O que a lei está querendo dizer com isso? Quando a gente fala do sistema de propriedade intelectual, esse sistema ele vai garantir aos seus usuários o direito de exclusão. Então, esse usuário ele pode impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, de usar, de vender ou de importar, né, aquele ativo que está protegido pelo direito de IPI, né? Então, isso acontece com a marca. Uma vez que eu tenha o direito, né, sobre aquela marca, ele é um direito exclusivo meu. E isso implica em quê? Implica que eu posso cobrar um preço sobre aquela minha propriedade. E aí, aqui, um pouquinho para a gente compreender os direitos e os deveres, né? O que a marca vai garantir ao usuário? O direito de ceder o seu registro ou pedido de registro. Então, esse usuário pode transferir esse direito de propriedade, né? Eu só preciso ter clareza de que aquela pessoa para quem eu estou transferindo aquele direito, ela também pode exercer, porque a marca ela está associada a uma atividade efetiva e lícita que é exercida no mercado,
né? E eu preciso comprovar, eu preciso ter certeza de que aquela pessoa ela também pode exercer aquela atividade comercial de forma efetiva e ilícita. Eu posso licenciar o uso da marca, que é autorizar o uso dessa marca por terceiros, e eu tenho o direito de zelar pela integridade material e pela reputação da minha marca. Então, até nesses contratos de cessão e de licenciamento, é desejável que hajam cláusulas, né, preocupadas com esse zelo. Né? Então, assim, que esteja ali manifestada essa preocupação desse proprietário com que diz respeito àquele ativo. E quais são os deveres? O dever do usuário é usar a marca. Como eu disse para vocês, a marca está associada a uma atividade efetiva e ilícita exercida no mercado, e ela precisa estar sendo exercida. Né? Se eu não exerço aquela marca no mercado, eu abro a possibilidade de que terceiros questionem aquele meu direito. Né? Então, eu preciso usar a marca, eu preciso acompanhar o meu pedido, né? O pedido, a marca, ela pode ter a sua vigência prorrogada, ela tem a validade de 10 anos, mas ela pode ter a vigência prorrogada por tempo indeterminado, mas eu preciso estar acompanhando para que eu possa me manifestar nos prazos legais. E aí, a gente avançando aqui para terminar essa parte da definição, a lei vai dizer para a gente o seguinte: esse direito ele é válido em todo o território nacional para assinalar os produtos e serviços a que a marca se destina. E aí isso vai remeter a gente a alguns dos princípios legais. A questão da territorialidade. Né? A marca ela é válida em todo o território nacional, ela não ultrapassa esses limites. Muitas vezes as pessoas vêm procurar a gente no INPI, e aí fez uma busca, né? Olha, eu busquei para verificar a disponibilidade daquele nome, e eu vi que tem uma pessoa no mesmo segmento que eu, no mesmo segmento comercial, mas ele atua lá no Rio Grande do Sul. Não tenho interesse de atuar no Rio Grande do Sul, tenho interesse de atuar só aqui no Nordeste. Infelizmente, a marca é válida em todo o território nacional. Né? E o mesmo pode acontecer, por exemplo, registrei a minha marca aqui no INPI, só que eu comecei a negociar com um interessado que está fora do nosso país. Né? A marca que está registrada aqui no Brasil vai ter alguma proteção lá fora? Não vai. Então, é muito importante. Comecei a tentar uma negociação, né? Articular alguma negociação que eu me debruce sobre entender se essa marca pode ser registrada lá fora, né? Até dar início a esse processo de registro para que eu não venha ter problemas futuros. E a questão da especialidade, a proteção que está assegurada para a marca, ela recai sobre a atividade do requerente, né? Então, ela está restrita a um determinado segmento comercial. Né? Então, assim, fui lá, procurei, vi que tem uma marca que é semelhante, né? Um sinal que é semelhante ao que eu quero usar, mas eu quero usar esse sinal para designar uma lanchonete, né? E eu vi que ele está designando um perfume, né? E você percebe que tem uma diferença, são campos que não mantêm afinidade. Então, é possível que essas marcas convivam, né? As marcas que extrapolam esse princípio da especialidade são as marcas que a gente chama marcas de alto renome. Elas extrapolam a classe delas, né? Porque elas já são muito conhecidas, né? O INPI tem uma lista das marcas que têm o alto renome reconhecido aqui no Brasil. Então, essas marcas, elas não vão poder não vão poder conciliar a sua convivência, né? Mesmo em segmentos diferentes. E é um sistema atributivo. Isso quer dizer o quê? A gente já conversou um pouco sobre isso quando a gente falou da necessidade do registro. A marca é um direito que ele só vai nascer a partir do registro. Aí a gente entra aqui na segunda parte da nossa apresentação, que é a concepção, os cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai conceber uma marca.
né? Primeira coisa é a gente conseguir diferenciar o nome empresarial, né? O nome empresarial é o que a gente conhece como a razão social, é o que constitui aquela empresa, né, como um sujeito de direito. Né, vai ser o nome que vai ser usado nos contratos, na documentação formal. Esse nome, ele pode ter relação com a marca, mas ele pode também não ter, tá? E mesmo que no meu cartão lá, no meu CNPJ, eu designe o meu nome fantasia, isso não tem relação com a marca, né? Esse registro, ele é feito na junta comercial estadual, enquanto as marcas, como eu disse para vocês, é um registro que é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E o domínio? O domínio é aquilo que vai identificar essa empresa, né, na internet. Então, é o endereço, é o site, é o endereço de e-mail. Esse domínio, ele é registrado no registro.br. É claro que, gente, se eu estou dizendo para vocês que a marca ela é utilizada para diferenciar aquele produto ou serviço no mercado, é claro que é desejável que haja, né, uma semelhança entre o domínio e a marca que eu estou exercendo no mercado. E para que a gente faça isso, eu preciso ter esse cuidado da concepção da minha marca. Então, assim, estou concebendo uma marca, né, tenho interesse de utilizar ela para me diferenciar, vou verificar se aquele nome ele está disponível lá para ser registrado como domínio também. E aí, aqui alguns exemplos sobre isso que a gente está conversando, que é a questão do supermercado, né? O Pão de Açúcar. Na razão social, ele é Companhia Brasileira de Distribuição, e a marca que ele exerce é a marca Pão de Açúcar. Então, vocês percebem que aqui não há proximidade. E o exemplo do domínio, eu trouxe para vocês aqui o domínio da Gol. Né? O domínio da Gol, companhia aérea, não é gol.com.br, é voigol.com.br. Esse domínio gol.com.br, ele está associado a uma empresa de compra e venda de passagem aérea, né? E quando vocês entrarem no site, vocês vão perceber que eles são obrigados a manter esse aviso, né, que eles não têm afiliação direta ou indireta com a companhia aérea, né? Então, assim, isso provavelmente já foi uma questão que foi judicializada. E o princípio da especialidade foi aquilo que a gente falou, né? A marca ela está associada a um determinado segmento comercial. Então, aqui um exemplo disso é a marca Colombo. Essa marca ela convive em 3 classes diferentes. Ela é a Colombo Camisaria, ela é a Colombo Eletrodoméstico e é o restaurante Confeitaria. Percebe, então, que há a possibilidade delas conviverem porque esses serviços e esses produtos, eles não têm afinidade. E aí, para a gente entender, né, o que eu estou dizendo para vocês, a marca ela está restrita a um determinado segmento comercial. Como é que isso é sinalizado para o INPI? O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE, que é um instrumento de categorização que é gerido pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, quando você vai fazer a sua solicitação de registro no INPI, você vai sinalizar no seu formulário a qual classe aquela marca está reivindicando ali, em qual classe aquela marca está reivindicando proteção. A classificação ela está dividida em 45 classes, de 1 a 34 a gente tem a lista dos produtos, e de 35 a 45 a gente vai ter listado ali os serviços. Né? Atualmente, cada processo, né, de registro só pode ter a indicação de uma classe, e dentro dessa classe você pode ter especificações diferentes, né? Então, assim, você tem que sinalizar uma classe, mas no âmbito das especificações, que é aquilo que a marca vai assinalar, você vai ter liberdade de fazer o preenchimento dentro da classe que você escolheu. Os elementos figurativos, né, caso a marca contenha elementos figurativos, eles também vão ser classificados pela
classificação de Viena. E aí, aqui nessa, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso que a gente está falando agora, que são os cuidados com a concepção, eu trouxe a referência a esse inciso, que é um dos incisos do artigo 124, que quando da definição a gente conversou, que eu disse para vocês, esse artigo elenca aquilo que não pode ser registrável, então são as proibições legais. Por que eu trouxe esse inciso aqui? Porque ele fala da reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada. Esse inciso, ele fundamenta grande parte dos indeferimentos que a gente tem, né? Então, é muito importante que vocês, quando estejam concebendo a marca, vocês verifiquem se essa marca não tem coincidência com uma marca que já está registrada, né? Se ela não mantém alguma semelhança, alguma afinidade, algo que possa gerar confusão. E aí vocês compreenderem como que isso é avaliado, né? Quando a gente fala da reprodução, a reprodução ela pode ser total, parcial ou com acréscimo. No caso da imitação, ela vai ser gráfica, fonética ou ideológica. E aí, aqui alguns exemplos, né? Os dois primeiros, o Cavalinho Azul e a Jolie, são as reproduções totais, né? O Meu Mandacaru e o Idalbras, eles são as reproduções parciais, né? Você percebe ali uma proximidade, mas tem também uma diferença, mas ainda assim se trata de uma reprodução. Você não consegue, você percebe que estão sendo utilizados ali elementos daquela outra marca. E o Vercol e o Rafas aqui, você percebe que eles tiveram elementos acrescentados ali, mas que não foram capazes de produzir distintividade. Né? Então, é a reprodução com acréscimo. E no caso da imitação, né? A primeira aqui, o exemplo da Coca-Cola, é uma imitação gráfica, porque essa letra da Coca-Cola, ela não é uma fonte comum, certo? Então, ela está protegida ali também. Né? E quando ele faz aqui esse café paulista, você percebe que ele se apropriou daquele estilo de fonte para fazer uma referência ali com a marca Coca-Cola. O Dermacide e o Dermacite, eles têm essa imitação fonética, os elementos fonéticos aproximam uma marca da outra e isso pode vir a causar confusão. O Rei do Mate e o King of Mate, eles são o que a gente chama de imitação por ideologia. E aí aqui uma ressalva que esses dois, tanto a imitação gráfica quanto a imitação ideológica, elas são mais difíceis de acontecer de forma acidental, mas a imitação fonética não, gente. Ela pode acontecer de uma forma acidental. Então, isso aqui é muito importante que quando vocês façam a busca para verificar a disponibilidade daquele nome que você quer registrar como marca, que você compreenda essas variações fonéticas, né? Então, assim, trabalha isso no seu nome para que você aumente, né, assim, a sua possibilidade de deferimento. Então, com relação à imagem digital da marca, né, a imagem que vocês têm que enviar, sempre que vocês pedirem, né, uma solicitação de registro, que seja mista, figurativa ou tridimensional, obrigatoriamente o sistema vai solicitar que vocês apresentem esse arquivo com essa imagem. Né? E aí aqui umas dicas, né? A imagem, ela precisa corresponder efetivamente à marca pretendida, ela não pode conter ali naquela imagem elementos que venham a dificultar a inteligibilidade daquela marca, né? Vou dar um exemplo. Eu atendi uma usuária aqui que ela, junto com a marca dela, ela colocou o número do telefone e a logo do WhatsApp. Certo? Então, aqueles elementos, por mais que ela use ali junto da marca, eles não são a marca dela. Então, eles não têm que compor esse arquivo, certo? Com relação à condição, né, do arquivo, ele precisa ser um formato JPG 8x8.
E caso o usuário ele apresente uma imagem colorida, ele precisa estar ciente que aquele padrão ali de cor vai ser o que ele vai ter de proteção, né? Então, lembra que eu falei, a marca ela precisa estar sendo utilizada da forma como ela foi concedida, né? Então, se eu indiquei ali uma determinada padronagem de cor, eu preciso respeitar isso no uso dessa marca. E aí, então, o registro da marca, gente, ele não é obrigatório, né? Diferente do nosso nome empresarial, da razão social, que para aquela empresa ali atuar, ela precisa daquele registro, né? Atuar de forma lícita, ela precisa daquele registro. A marca não é assim, o usuário pode ou não registrar, a depender da estratégia dele de negócio. Mas é desejável que a gente faça isso, né? Porque se eu estou trabalhando num determinado mercado consumidor, se eu quero que o meu produto ou o meu serviço ele seja reconhecido, né? Se eu quero que outras pessoas depois não se apropriem daquilo que eu construí de reputação, né? Eu preciso ter essa preocupação de registrar essa marca. E aí aqui eu trouxe dois exemplos que são as marcas de uma mesma empresa. Então, a Nesfit, o Leite Moça, o Ninho, são marcas de uma empresa que é a Nestlé. E a mesma coisa aqui, Antártica, Brahma, Skol, são as marcas da Ambev. Então, dentro desse plano de negócio aqui dessa empresa, eles decidiram que eles iriam atuar no mercado com diferentes marcas, provavelmente voltadas para diferentes segmentos, distinguindo diferentes produtos. No caso aqui do Bradesco, o que eu quis demonstrar aqui é que vocês percebam que dentro da estratégia de proteção dele, ele protege os elementos figurativos, ele protege a composição do elemento nominativo com figurativo, então é o que a gente chama de marca mista, ele protege o elemento nominativo. Então, para que vocês percebam as diferenças de estratégia de proteção, colorido e preto e branco. E aí, aqui, para destacar a importância, né, de que essa preocupação dessa forma e da estratégia que eu vou utilizar de proteção, disso compor o meu plano de negócio, né? E aí, aqui, eu sempre faço um parênteses, o banco de dados do INPI é um banco de dados público, né? Então, todas as informações, elas estão ali e estão públicas. É importante que os nossos usuários, eles aprendam a utilizar essas informações como fonte de informação para construir as suas estratégias. Então, assim, vou começar um negócio, eu posso me debruçar ali e entender como é que aquele que eu julgo que é o meu concorrente, né, que está numa posição confortável no mercado, como é que qual foi a estratégia dele de proteção? Ele utilizou uma marca só, ele se protegeu em mais de uma classe, ele fez a proteção do nominativo e do misto. Como é que ele fez isso? Tudo isso está disponível e público no site do INPI. E aí, o que a gente precisa, então, ter atenção? A função da marca é identificar, é diferenciar, não é confundir. Então, se o sujeito não está conseguindo lembrar a minha marca, se ele está me confundindo com outro fornecedor, é porque alguma coisa tá errada ali. A minha marca ela não está cumprindo a função principal dela. Eu preciso ter muito cuidado para não descrever, isso é uma tendência, eu já comentei aqui, vou falar de novo, é uma tendência que a gente tem, né, assim, eu vou descrever o meu produto e o meu serviço. Isso faz com que a marca tenha uma baixa capacidade de distintividade, ou eu vou usar essas palavras que a gente diz que são palavras desgastadas, né, porque justamente elas já me remetem elas já remetem ali o consumidor àquela descrição. Então, eu preciso ter cuidado quando eu uso essa estratégia de concepção da minha marca. Por quê? Porque eu posso ter meu processo indeferido, ou eu posso ter um processo deferido com uma baixa capacidade de proteção, então aquela função ali que era justamente me diferenciar, me proteger, eu vou ter uma baixa proteção, porque outras pessoas podem se apropriar de parte da minha marca e tentar alguma proximidade, né, com a marca que eu construí, a exemplo dos planetas, né, Planeta do Sabor, Planeta da Gula, Planeta...
E eu também tenho que ter cuidado, né, quando eu falei da reprodução e da imitação. É porque a reprodução ou a imitação, quando comprovada, né, e quando verificado os fins econômicos daquilo ali, isso pode gerar o quê? Uma custa judicial mesmo, né? Você ter que pagar uma indenização. E isso não é o que uma pessoa que está começando um negócio deseja, né, entrar num problema judicial. E aí vamos falar um pouquinho sobre o processo de registro e os trâmites que são mais administrativos, certo? Aqui eu trouxe para vocês um passo a passo desse processo de registro de marcas. E os links que estão aqui são os ícones que a gente usa no nosso menu de acesso rápido para depois vocês facilitar a identificação de vocês. Então, assim, quero registrar uma marca. Qual é o primeiro passo? Primeiro, eu vou fazer uma busca no banco de dados do INPI, certo? E vou verificar a disponibilidade daquele nome. Se aquele nome que eu quero registrar como marca, se ele, por acaso, já não está associado a alguma marca, né? E se ele tiver, eu vou precisar entender que segmento comercial que está aquela marca para verificar se eu posso conviver com ela ou se não, né? E aí, pronto, fiz a busca, decidi que eu realmente quero fazer o registro da minha marca. Você vai se cadastrar no site do INPI. E esse cadastro vai ser o cadastro que depois você vai acompanhar o pedido durante toda a vida dele. Qualquer solicitação que você venha fazer para o INPI, você vai fazer através desse cadastro inicial. Então, é bem importante que vocês guardem os dados desse cadastro. Também é muito comum das pessoas perderem isso. E o terceiro passo é gerar a GRU e efetuar o pagamento. Então, o INPI, ele se comunica com o usuário através da revista da propriedade industrial. Eu falei isso com vocês. E o usuário, quando ele quer se comunicar com o INPI, né, solicitar algum serviço, ele vai fazer isso através das guias. Né? Então, cada guia está associada a um determinado serviço específico, você vai fazer isso através dessa guia. Essa guia ela tem um número que é o nosso número. Esse nosso número vai ser a chave para que você carregue os formulários eletrônicos através do sistema de peticionamento, né, que é esse próximo passo aqui, protocolo pedido por meio eletrônico. Todos os nossos serviços, eles estão totalmente online, então vocês conseguem fazer tudo isso que eu estou falando de casa, online, você não precisa ir até o INPI, certo? E uma vez que você protocole, então fui lá, paguei a GRU, com aquele código de nosso número, eu carreguei o formulário eletrônico, algumas informações desse formulário, gente, já vão estar preenchidas, porque o sistema lê do próprio cadastro de vocês. Outras vocês vão fazer o preenchimento, como a indicação da classificação, anexar a imagem da marca, né? E aí, quando vocês finalizarem esse pedido, o sistema vai dar a vocês um número administrativo, que é o número que vocês vão acompanhar, tá? E é importante aqui o quinto passo, que é o acompanhe o processo, né? É preciso que você depois siga acompanhando até a concessão, para que você verifique se por acaso não vai ser publicada alguma exigência, se você não vai precisar complementar alguma informação que você deu até ali, e depois da concessão, você ainda assim precisa estar acompanhando o pedido, porque nos prazos de prorrogação, para que você possa se manifestar, para que se alguém questione aquele direito seu, você possa igualmente se manifestar. E esse acompanhamento, ele é feito a partir da revista, como eu falei para vocês, sempre que o INPI tiver que publicar alguma informação daquele processo, ele vai fazer isso através da revista da propriedade industrial ou através do Busco Web, que é o mesmo sistema que a gente usou para fazer a busca de disponibilidade. Esse sistema vai ter o critério lá, que é o número do processo. Então, no momento que vocês tiverem
um número administrativo, vocês vão poder usar o Busca Web para fazer esse acompanhamento do pedido, inclusive ter acesso ao certificado de registro de marca quando a marca for concedida. Então, tá aqui, ó, esse menu é o acesso rápido, que eu falei para vocês que vai ter os ícones, né, daquele passo a passo ali que a gente conversou no slide anterior. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esse primeiro passo, que é a busca. Quando você clica no Busca Web, ele primeiro vai te direcionar para uma tela de login. Você não precisa, nesse momento, efetuar o cadastro, você pode clicar em continuar a busca anônimo, você só precisa efetuar o cadastro se, de fato, você for gerar GRU e fazer o depósito. Então, aqui você vai escolher essa opção que é marca. E quando você escolher essa opção, como eu disse para vocês, né, ela vai abrir aqui o critério do número de processo, que vai ser interessante para quando a gente estiver acompanhando o nosso processo. Mas nesse momento inicial aqui, que eu não tenho um número de processo, eu vou só mudar o critério de busca e vou clicar em marca para que eu busque aquele nome que eu quero registrar e verifique a disponibilidade. E aí aqui eu tenho dois tipos de busca, a busca exata e a busca radical. Esse ponto de interrogação aqui, ele vai trazer alguns esclarecimentos, é interessante que vocês deem uma olhada nisso para que vocês amadureçam esse processo de busca. Na busca exata, o sistema vai trazer aqueles nomes exatamente iguais, né, àquilo que você está pesquisando, e na busca radical, o sistema vai trazer os nomes que compreendem aquele conjunto ali de letras que tá composto ali. Aqui, gente, gastem tempo, né? Assim, a minha sugestão é que inicialmente vocês não filtrem pela classificação para que vocês verifiquem o que tem no banco de dados ali, guardando alguma semelhança com o que vocês querem registrar, para que vocês verifiquem se aquele segmento pode ter alguma afinidade, né? Qual é o nível de risco de convívio dessas marcas, e gastem tempo. Quanto mais tempo vocês gastarem nesse momento da busca, mais chance vocês vão ter de ter um pedido deferido. Aí, com relação aqui, eu trouxe para vocês uma página da busca só para fazer alguns esclarecimentos, né? Aqui a busca foi pela palavra Colombo, aí vocês verificam que esses processos que estão com esse X vermelho, eles não vão constituir anterioridade para mim, né? Eles não vão ser problema para mim, eles estão numa situação de extinto. O que é problema para mim? Os registros da marca em vigor e também os processos que ainda estão em tramitação administrativa. Então, eles aparecem aqui, não tá, mas eles aparecem com tique verde. Então, aqueles processos ali eu vou precisar me preocupar, né? Então, se está semelhante, eu vou precisar entender qual é a classe, se guarda alguma afinidade. E aqui, para a gente falar um pouquinho dos custos, né? De tudo isso que a gente está falando, então, quanto custa? Né? Eu trouxe aqui os dois códigos de serviço, tanto o código do depósito quanto o código da concessão. Né? É um processo administrativo, pode ser que vocês, ao longo desse processo, precisem de outros serviços, mas esses aqui, com certeza, vocês vão precisar. Né? E aí, aqui um parênteses para vocês diferenciarem os códigos de depósito 389 e o código 394, né? Com especificação aprovado 389 e o 394 com livre preenchimento. O que é isso? No 389, você está dizendo para o INPI que você vai se adequar àquela classificação de início. Então, você vai, a partir daquelas categorias, você vai fazer um enquadramento e vai sinalizar qual é a sua classe. Mas a classe, ela não é exaustiva, então pode ser que o seu negócio seja, né, tão inovador, o seu produto tão inovador e ele não está abarcado naquela classificação. Então, para que você faça o depósito, você vai utilizar o código 394 e vai fazer o livre preenchimento da especificação. Com relação à concessão, a gente tem diferença do prazo ordinário e do prazo extraordinário. Né? O prazo ordinário são os primeiros 60 dias, depois você vai ter mais 30 dias para o prazo extraordinário. Né? E
daqui a gente marca, é importante que você esteja acompanhando o pedido, porque não aconteceu nenhuma e nem duas vezes de eu receber o usuário no INPI que teve o processo deferido, mas que não paga a concessão e perde os dois prazos, né? Então, perde o ordinário dos 60 dias e perde o extraordinário. Então, é muito importante que se esteja fazendo esse acompanhamento. E aí, finalizando, gente, a nossa conversa hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre a marca como estratégia, né? E aí aqui eu trouxe o passo a passo que vem retratar o que a gente está conversando aqui. Então, primeiro eu vou conceber aquele signo, né? Eu vou pensar, né, qual é a palavra, qual o design, eu vou entender qual é a classe, né? Como é que eu vou executar? Vai ser uma marca mista? Vai ser uma marca nominativa? Eu vou pedir as duas. Então, quando eu estou concebendo esse sinal, eu preciso ter todos esses cuidados. Lembrar lá do registro do domínio, né? Se eu quero uma harmonização disso, eu ter a preocupação de fazer essa pesquisa também lá do registro de domínio. E aí depois eu venho para o depósito no INPI, decidi que realmente já constituí aqui o meu signo, eu vou registrar ele como marca, eu tenho esse trâmite administrativo. E é importante a gente ter em mente que mesmo depois de concedida aquela marca, o trâmite administrativo não cessa, aquele processo ali ele continua, você vai poder prorrogar aquele direito se for do seu interesse, como eu disse, a marca ela pode ser prorrogada por tempo indeterminado e é preciso que você siga acompanhando aquele pedido. E com relação à gestão estratégica do sinal, né, o que eu quero dizer aqui? A marca, o registro da marca, ele não vai agregar valor de forma automática, né? Ah, Carla, você está dizendo aí que diferencia o meu produto, agrega valor e tal. Tudo isso, basta eu registrar? Não. Você vai precisar constituir aquela marca no mercado, você vai precisar atribuir àquela marca determinados valores, um determinado padrão de qualidade, né? E você vai fazer isso o quê? Gerindo de forma estratégica aquele sinal, né? De forma que aquelas pessoas, que aquela reputação possa se consolidar no mercado. Então, qual é o valor que realmente a marca ela vai agregar, né? Primeiro, eu posso excluir terceiros do mercado. Então, no momento que eu tenho a proteção daquela marca, eu vou excluir. Inclusive, gente, assim, eu posso excluir mesmo fora da minha classificação. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu posso me opor a pedidos de terceiros, justificando para o INPI que aquela marca tem alguma afinidade, apesar de, por exemplo, uma determinada marca não estar no mesmo segmento comercial que o meu, se aquele segmento comercial guardar alguma afinidade, ou se eu perceber que aquela marca ela está usurpando, né, usando ali algum direito que é meu, eu posso me opor, né? Lembra o exemplo que eu dei para vocês do WhatsApp, né, da pessoa que eu atendi, que vinculou o WhatsApp na marca dela, o WhatsApp se opôs, né, porque ela estava fazendo uso daquele sinal ali, que é uma marca da empresa dele. Eu vou fidelizar cliente, né? E aqui esse exemplo da Novalgina eu gosto muito. Assim, você está com dor de cabeça, você vai numa farmácia, você pode até comprar uma dipirona sódica, né? Porque é mais barato e você naquele momento ali julgou que aquilo ali vai te atender. Mas você pensa que você quer uma Novalgina, né? Ah, tô com febre, eu vou tomar uma Novalgina. Você não fala, tô em estado febril, vou tomar uma dipirona sódica. Então, aquela marca ali, ela construiu uma relação com aqueles clientes que vai, inclusive, ultrapassar, né, no caso dos medicamentos, por exemplo, a patente daquilo ali, né? A patente ela vai ter uma determinada duração de 20 anos, de até 20 anos, enquanto a marca ela pode ser prorrogada. Então, eu vou perder o direito de uso exclusivo daquela formulação, mas o direito de exclusividade sobre a minha marca vai ser mantido. E se eu fidelizei o meu cliente, eu vou continuar colhendo aqueles resultados ali.
eu incremento o retorno sobre o investimento por meio das licenças, que foi o que eu falei, assim, o usuário ele tem direito de autorizar o uso da marca por terceiros, né, e isso pode ser uma estratégia para ampliar esse retorno sobre o investimento. A gente tem aí o modelo das franquias para justificar isso, né, quando a pessoa opta pelo modelo de franquia, ela está o quê? Ela está se favorecendo daquele modelo de negócio e da reputação que aquela marca já construiu. Eu atraio e protejo investimentos, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de ativos que são intangíveis, né? A marca, no âmbito de uma determinada empresa, ela é classificada como um bem intangível. E um bem que, em muitas empresas, tem, assim, valor muito maior do que todos os tangíveis, né? Do que todos os bens concretos daquela empresa. E quando você vai negociar um investimento, né, você demonstrar que aquele teu bem intangível ele está ali protegido por um direito, que é o direito da marca, isso pode te facilitar um processo de negociação. Servir como ferramenta de marketing, eu acho que aqui é meio óbvio, assim, eu não consigo pensar uma estratégia de marketing que prescinda de uma marca, né? Se eu quero, através da minha estratégia de marketing, diferenciar o meu produto, fazer com que ele seja reconhecido e tal, como é que eu vou fazer isso sem ter uma marca para que, né, eu possa usar? E aumenta a vantagem competitiva, né? Assim, se eu tenho uma marca, se ela se consolida, se eu construo ali uma reputação, gente, eu deixo de disputar por preço, né? A gente pega aí uma camisa de malha, né, da Lacoste, uma camisa de malha normal, vocês percebem que pode até ser a mesma malha, pode até ser que a malha daquela camisa, né, que a gente vai comprar seja até melhor, mas só de ter aquele símbolo da Lacoste ali, você vai ter um incremento significativo de preço naquele produto. Bom, gente, eu fechei aqui a minha apresentação, trouxe para vocês aqui nessa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês alguns links que podem ser interessantes, né, para vocês que estão querendo registrar uma marca no INPI. Agradeço demais a atenção de vocês e espero ter contribuído aqui. Muito obrigado, Carla. Obrigado pela brilhante apresentação, pelos esclarecimentos, tá? Antes, Carla, de a gente passar para as dúvidas, que tiveram muitas dúvidas, a gente veio fantástica a presença aí de mais de 100 pessoas na sala. Só fazer alguns complementos, você falou a questão aí da comunicação do NPI com os usuários. A gente que é do NIT aqui, a gente já chegou a receber já e-mails de pessoas que trabalham de forma desleal, nos mandando boleto, informando que determinado processo da universidade tinha sido recebido um despacho, e já nos mandando boleto solicitando pagamento. Então, é importante aí mesmo, é só para ressaltar a questão Não, dessa... isso é muito comum, Danilo. E, no geral, o usuário não está acompanhando, porque Sim. eu vou falar a verdade, né? Eu adoro ajudar os usuários, mas eles também não cumprem a parte deles. Então, no geral, o usuário não está fazendo o acompanhamento e ele vai tomar ciência de um determinado despacho naquele processo através dessa comunicação. E aí, o que ele faz? Ele está desesperado, ele paga. Ele paga aquele boleto porque ele está desesperado, porque o prazo tá justo, né? Enfim, geralmente são valores que a pessoa depois nem vai correr atrás para judicializar, porque não são valores altos, então fica por isso mesmo, é criminoso mesmo o que acontece. Com certeza. Aí só você falando a questão do acompanhamento, a gente tem na sala, com certeza deve ter alunos, professores de outras universidades, até a própria Universidade Federal de Sergipe. Aí você falando a questão aí dos valores, do acompanhamento, só para ressaltar um pouco que dentro das universidades e dos institutos federais existe a figura do NIT, a qual funciona aí como intermediário entre os inventores e o NPI. Então, é importante ressaltar que aqueles alunos, professores que desenvolvem projetos e que possam ser passíveis de solicitar um registro de marca, o NIT está lá para ajudar vocês. Aqui na universidade somos a Sintec, então
Então, temos esse papel aí de assessorar, ajudar todos a comunidade acadêmica, fazendo toda essa questão de pagamento das GRUs, emissão, não há necessidade do cadastro, a universidade já tem esse cadastro, enfim. Todo esse acompanhamento é feito entre o NIT, com ajuda também aí, comunicando sempre os inventores. Excelente, Danilo. Assim, é um serviço, gente, que vocês, se fossem usufruir fora da universidade, né, de algum escritório e tal, pagariam com certeza um valor bastante alto. Aí, passando para as perguntas, a gente tivemos logo de início a pergunta do José Walter, que ele queria saber qual a diferença entre a logotipo e marca do tipo nominativa. Ou seja, são as mesmas, é a mesma coisa? A logomarca é a marca? Pronto, no geral, o que a gente conhece como logomarca é a marca mista, né? Que ela vai conter o elemento figurativo e o elemento nominativo ali juntos. Então, é o que a gente, no INPI, denomina como marca mista. Mas, se, por exemplo, você for proteger só o nome, ela já vai estar na categoria de marca nominativa. Perfeito. Aí, em seguida, Carla, o Saulo, ele gostaria de saber se é necessário fazer registro de todos os tipos da natureza, marca mista, nominativa, etc. No mesmo momento, e se posteriormente pode ser alterado, as mesas elas podem ser alteradas. Pronto, isso vai depender da sua estratégia de negócio, né? Foi o que eu procurei ali sinalizar. No geral, as pessoas vão proteger o quê? A marca como marca mista. Elas vão compor o elemento nominativo com o elemento figurativo e vão proteger uma única marca na categoria de marca mista. Só que isso depende da forma como você vai usar aquela marca, né? É importante que você cubra o seu uso, né? Então, assim, se eu vou usar ela mais no aspecto nominativo, eu protejo no nominativo. Se não, se eu vou usar em ambos, né, onde que você vai estampar? Eu vou estampar no meu letreiro, eu vou estampar na minha nota fiscal. Então, essas coisas, o que a gente precisa deixar claro aqui é que você precisa proteger da forma como você usa. Né? Então, se você proteger da forma como você usa, você está ali garantido, você está numa perspectiva de proteção boa. E aí você falou da alteração também, que é uma coisa que eu deveria ter falado aqui na apresentação e me fugiu. Mas é muito comum que a gente atualize, né? Assim, a marca, como eu disse, ela tem validade indeterminada, ela tem vigência de 10 anos, mas ela pode ser prorrogada. Dificilmente você não vai ter uma atualização daquele signo ali. E aí é importante que você siga fazendo essas atualizações junto do INPI, para que você siga mantendo a sua marca protegida da forma como ela é usada no seu negócio. E aí você vai julgar se é interessante para você seguir mantendo os pedidos anteriores ou se não, se você vai seguir com o seu novo pedido e os anteriores você não vai mais renovar. Perfeito, Carla, perfeito. Aí, seguindo a questão dos princípios aí que você abordou, a Gabriela fez uma pergunta, a questão do mesmo nome para a marca, é somente se for do mesmo segmento, aí ela citou, no caso, o exemplo da Guaripiranga, do ramo alimentício. Se no mesmo segmento, se elas podem conviver com o mesmo nome, é isso? Se essa questão do mesmo nome para a marca, ela segue somente a questão do segmento. Pronto, ela não vai seguir somente, né? Assim, no mesmo segmento, elas não vão poder conviver, tá? Agora, se, por exemplo, você solicitou uma marca, e foi aquilo que eu falei quando vocês fizerem a pesquisa, que a princípio vocês não filtrem pela classificação, mas que vocês vejam, né, quais são as classificações que estão ali, que possuem, né, algum nome próximo àquilo que você quer registrar como marca, para você entender se alguma das classificações mantém afinidade,
Né? O que é preciso ter em mente aqui? O INPI ele vai sempre atuar para não permitir que marcas que possam causar alguma confusão, elas convivam. Né? Então, assim, se elas estão em classificações diferentes, mas aqueles serviços ali, eles mantêm algum grau de afinidade, então o meu risco está maior ali de eu ter o meu processo indeferido. Perfeito. Seguindo as perguntas, a Ana Tereza, ela gostaria de saber o que é preciso fazer para solicitar uma marca com o nome em inglês. Você vai poder solicitar, e aí no próprio formulário você vai ter um campo para tradução daquela marca. Aí, diferente porque o inglês é também um alfabeto ele também usa o nosso mesmo alfabeto. Né? Se o alfabeto é diferente, você pode proteger pelo elemento figurativo, mas aí a proteção da marca vai cair sobre o elemento figurativo e não sobre os aspectos nominativos que estão ali envolvidos. No caso do inglês, você vai proteger e no próprio formulário você vai indicar a tradução. Então, você vai proteger como uma marca nominativa ou mista, se for o caso. Carla, a Nicole, seguindo a questão de estratégias aí de proteção de solicitação de registro, a Nicole faz o seguinte questionamento: sendo uma marca colorida, é melhor então solicitar o registro em preto e branco? Porque se a marca for colorida e você vincular as cores, você tem que usar de acordo com aquela padronagem de cor. Vocês viram no exemplo do Bradesco que ele pede a marca preto e branco, ele pede a colorida, ele amplia um escopo ali de proteção. Aí, mais uma vez, é o que eu estou dizendo para vocês vão precisar entender como é que vocês vão conceber a estratégia de proteção do negócio, para entender o que é melhor ali. Perfeito. Seguindo, o Marcos Augusto faz o seguinte questionamento: marca tridimensional e desenho industrial, quando utilizar um ou outro, ou utilizar as duas proteções? Pronto, o desenho industrial ele também vai proteger essa forma. Só que aí vocês precisam, né, ter qual é a maior vantagem da marca? A marca ela não vai ter um prazo determinado. Né? Então, se você conseguir proteger pela marca tridimensional, é interessante, porque você vai ter aquela proteção, vai poder renovar aquela proteção o tempo que for do teu interesse, diferente do desenho industrial, que vai ter um prazo de vigência. Perfeito, Carla. Seguindo uma outra pergunta interessante, dessa vez feita pelo o Marlon Xavier, ele primeiro cita que um cliente depositou uma marca no MPI, mas esqueceu de pagar a taxa do DCN. Aí ele pergunta se é possível fazer um novo depósito. Ele, inclusive, disse que já verificou se a marca está registrada por terceiros. Pois é, se ele esqueceu de prorrogar a marca e perdeu realmente todos os prazos, o que vai acontecer? Ele vai precisar iniciar um novo processo. E como a gente conversou aqui, o sistema é um sistema que depende desse registro. Então, vocês pensem como uma fila. É como se ele tivesse entrado para o final da fila novamente. Então, é preciso que você verifique a disponibilidade daquele nome. Não é porque ele usava aquele nome que o nome vai ser, né, associado. Até tem possibilidades pela lei dele reivindicar o uso desse nome, tá? Mas, assim, para o sistema de registro é como se ele tivesse ido para o final da fila, tá? E iniciar o pedido todo novamente e com todos os cuidados que eu coloquei aqui de verificação da disponibilidade, para ver se naquele intervalo de tempo uma pessoa não passou, não solicitou o uso daquela marca. Perfeito. Gostaria também de destacar aqui os grandes comentários em relação à brilhante palestra, todo mundo dando parabéns. Aí o Wanderson Santos, ele dá os parabéns pela excelente palestra e tem uma pergunta. Atualmente ele tem uma marca ligada às ciências agrárias, que hoje é conhecido nacionalmente e está associada à minha imagem profissional. No entanto, não tenho registro dela. A lei me protege contra a propriedade intelectual ou preciso registrar? Ele precisa registrar. Ele usa uma marca, né? Mas essa marca não está registrada. Foi o que eu conversei com vocês, assim. Atributivo.
sistema tributivo. Ele precisa desse registro para poder excluir, para poder exercer os direitos que a marca prevê, que foram os que a gente conversou aqui, você precisa ter o registro. Perfeito. Vamos só ver aqui mais questionamentos. Tá? Ivana Mello, como empresária, posso fazer este pedido direto, mas se eu for procurada por este serviço, ou preste serviço de forma como se dá a solicitação, fora a procuração que tenha a ser juntada, tem algo que difere no cadastro? Confesso que eu não entendi muito o questionamento. Pronto, o cadastro do procurador é diferente do cadastro pessoa física, né? Então, você vai se cadastrar, se você é uma procuradora, você já vai ter lá, quando você for fazer o cadastro no INPI, você vai se direcionar para o cadastro como procuradora. E aí é só realmente ter esse cuidado. Sempre que você for iniciar um processo, você anexar um instrumento de procuração comprovando que você tem poderes para representar aqueles titulares. Perfeito. A Gardene Santiago gostaria de saber quando é que um ato de concorrência desleal viola uma marca registrada? Quando viola? Quando você, por exemplo, tem uma empresa que está se apropriando, né? Aqueles exemplos que eu trouxe para vocês da reprodução. Se eu, por acaso, vou lá, né, e entendo que uma determinada empresa já está ali consolidada, já construiu uma reputação, e eu vou querer ganhar ali a partir daquela reputação. Então, eu construo uma marca, né? Eu não preciso nem registrar, porque, como eu disse para vocês, a marca ela não tem obrigatoriedade de ser registrada, e se eu sei que eu estou fazendo errado, né? Que eu estou me reproduzindo ou imitando um sinal de terceiro, eu não vou precisar nem registrar, mas eu estou ali. Eu gerei essa imitação e eu estou causando confusão no mercado. Então, o meu ato de concorrência é desleal, porque as pessoas estão confundindo, eu tô lucrando com aquilo ali, com aquela confusão que eu estou gerando, porque aquela outra marca já está constituída, e isso vai ser acionado na justiça, né? O que a gente orienta quando o usuário procura a gente e diz para a gente, poxa, estão usando a minha marca, porque isso, gente, é de responsabilidade também do usuário. O INPI não faz essa fiscalização. O INPI concede aquela marca, mas não é da nossa responsabilidade fiscalizar o uso. Né? Então, eu sempre oriento aos usuários que passam por mim o seguinte: depois que a marca foi concedida, né, a gente está aí, gente, as redes sociais estão aí, a internet está aí, as distâncias estão muito menores. Então, cara, tira um dia no mês e dá uma olhada nas redes sociais, coloca lá a tua marca, coloca no Google, coloca e entende se alguém está se apropriando daquilo ali. E aí, o que a gente orienta, né? Quando a pessoa chega para a gente, olha, poxa, tá acontecendo isso, tem uma empresa, não sei aonde, usando a minha marca. A gente pede para que a pessoa faça uma notificação extrajudicial. Então, a princípio, essa pessoa notifica aquela empresa de que ela está usando uma marca que é registrada, né? Eu sempre oriento que a pessoa anexe o certificado do registro no INPI para mostrar mesmo, olha, fulano, você está usando uma marca que me pertence e eu não lhe dou esse direito, está aqui a comprovação do meu direito, do meu certificado de registro e tal. Aí, se a pessoa seguir, né, usando, isso passa da instância administrativa para a instância judicial. E você pode, inclusive, reivindicar atos de concorrência desleal e solicitar as indenizações que são cabíveis aí. Perfeito, só sucesso, viu, Carla? Várias perguntas. Mais uma pergunta aqui da Ivana, é que quando sai o certificado e pagamos a taxa automaticamente, automaticamente já está incluído o decênio ou tem que pagar mais uma taxa para abranger esse período de proteção? Não, já tá incluído. No momento que você paga a concessão e o primeiro decênio, tá? Perfeito. Acho que já aborda um pouco que ela gostaria de saber como se faz essa renovação, né? Então, você já elucidou.
que acontece? Igual o que eu falei para vocês sobre a forma de comunicação do usuário com o INPI. É sempre através da guia de recolhimento. Então, você vai gerar uma guia naquele serviço, né, de prorrogação, no caso, se for a prorrogação ou se for a concessão. Cada um desses serviços está especificado lá na tabela de retribuição. E esses serviços, eles não precisam nem ser peticionados, basta que o usuário pague. E todas essas informações, gente, que eu estou trazendo para vocês, quando você pesquisa o processo administrativo lá no Busco Web, né, para acompanhar o seu pedido, você vai verificar lá o prazo, né? Então, assim, qual é o prazo que está vigente a marca, qual é o prazo que você vai ter para solicitar a renovação. Aí, se você fez o pagamento, né, dessa concessão, apesar de você não precisar peticionar, ela aparece lá nas petições que você apresentou para o INPI, aparece a condição do pagamento, reconhecido ou não. Tudo isso tá disponível e público e super acessível e de uma forma fácil, através do Busco Web. Perfeito. Desculpa. O José Barreto, ele gostaria de saber, para fazer uma proteção de mais de uma forma, da mesma marca, é preciso fazer mais de um pedido ou faço um pedido protegendo as várias formas? Não, é preciso fazer mais de um pedido. Perfeito, Carla. Mais uma pergunta aqui, em relação à sua última resposta, em relação à pergunta da Ivana. Ela tem que esperar passar os 10 anos para pedir a prorrogação? Você vai ter um prazo, né? O pedido vai entrar num prazo de prorrogação. Isso também está divulgado lá no site, mas aí você tem que aguardar a abertura desse prazo para solicitar o pagamento da prorrogação. Perfeito, acho que não temos mais questionamentos. Então, eu gostaria de agradecer novamente, Carla, pela brilhante palestra, desde o ano passado também, quando foi feita a palestra também em relação à temática, o pessoal só foi elogios, e hoje não foi diferente, tá? Agradecer as explicações, esclarecimentos, que são de grande valia, uma temática que realmente surge várias dúvidas, a gente que acompanha, que trabalha com a propriedade intelectual, a gente vê realmente que é um tema que tem bastante repercussão e dúvidas, principalmente quando se toca em relação aos outros ativos, patente, muitas pessoas ainda têm essas dúvidas. Então, agradeço a todos os presentes, tá? Aqueles que não assinaram a lista, eu posso passar aqui, já passaram. Agradeço aí quem fez esse envio, tá? O material vai ser disponibilizado, a Carla vai nos repassar, a gente vai encaminhar para todos, tá? No mais, só agradeço a presença de todos e convido a todos para a próxima semana a gente falarmos sobre patentes, dessa vez ministrada pelo Hélio Santa Rosa, tá? Todos aqueles que puderem participar, tá? Sintam-se à vontade, na próxima terça a gente estará mais divulgando, siga nossas redes sociais, @sintec.ufs, a gente está lá, tá divulgando todos esses eventos. Então, agradeço, Carla, agradeço a todos, cuidem-se, e um grande abraço. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui novamente com vocês e de compartilhar aqui os conhecimentos. E estou à disposição, tá? Assim, eu sei que vocês aí têm a unidade regional do Sergipe, eu e Hélio, a gente trabalha junto, né, no escritório Nordeste, e vai ser um prazer ajudar vocês, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, nos acionem, tá bom? Sim. Carla, só um minutinho com uma pergunta bem interessante, uma pergunta, digamos, fresca, né? Hoje saiu uma publicação na RPI e o Bruno ele faz a seguinte pergunta: a marca de posição será feita separada depois da figurativa? Bruno, eu vou ficar te devendo essa informação, viu? Porque eu sei que a marca de posição ela estava sob consulta, mas eu ainda não me atualizei de como é que isso vai, né? Como é que ela vai ser incorporada. Aí eu vou ficar te devendo, fica para o próximo ano, eu acho que já vai dar para a gente trabalhar a marca de posição. É uma novidade, exatamente. Hoje que saiu a RPI, realmente estava em consulta. Mas obrigado novamente, pessoal. Deixa eu só colocar aqui, o pessoal está pedindo o Instagram, mas no mais agradeço a todos. De novo, uma boa tarde e boa semana para todos. Tchau, gente.
Tchau, tchau, Carla.